Olá, irmãos. Vamos falar mais um pouco de Jesus? Mateus 5,19. Jesus disse: Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros será considerado grande no reino do céu. Ao ler esse versículo, fico pensando que atualmente, em vez de termos grandes pregadores, temos na verdade grandes quantidades de pequenos pregadores. Digo isso porque há verdadeiras multidões seguindo homens que professam ensinamentos que contrariam em muito o que a Bíblia nos ensina. E é sobre isso que falaremos hoje. Primeiramente, cabe salientar que em Lucas 39, Jesus disse: Por acaso pode um cego guiar outro cego? Lógico que não. Ambos cairão no barranco. No versículo que lemos, Jesus estava falando diretamente com os fariseus e escribas, pois eles se consideravam grandes homens por serem intérpretes de Deus. Contudo, o que faziam era mudar a lei, adaptando Deus às suas necessidades. Com o passar dos anos, o Deus que as pessoas conheciam era o Deus verdadeiro, era um Deus inventado e que servia apenas para que os professores pudessem controlar as pessoas. E é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Quando Moisés escreveu a lei, se preocupou em ensinar aos homens na mesma medida que Deus ditara, sobretudo porque conhecia Deus e sabia de sua justiça, misericórdia e fidelidade. Aqueles ensinamentos deveriam ter aproximado as pessoas de Deus, mas a interferência desses professores acabou por afastar de tal maneira as pessoas que no livro de Malaquias Deus reclama do que está acontecendo. Ele diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e de sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro de Deus. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Depois disso, ficou tão chateado que não falou mais com o povo durante mais de 400 anos. E depois enviou Jesus. Na época de Jesus, os sacerdotes não tinham melhorado em nada, de tal maneira que tinham dividido a lei em leis maiores e leis menores, que é um total absurdo. Esses professores diziam que se alguém violasse uma lei menor, eram culpados apenas de uma ofensa trivial. Mas Jesus falou que esses professores ensinavam as pessoas a dar o dízimo e esqueciam de ensinar coisas maiores como justiça, misericórdia e fidelidade. Ou seja, por fazerem isso, em vez de serem grandes no caminho de Deus como se consideravam, eram na verdade os menores. Obedecer a Deus é respeitar, é confiar, é se comprometer. Crer que um mandamento é menor que o outro é achar que Deus errou. Infelizmente, na atualidade, há homens que são considerados grandes conhecedores da palavra de Deus, mas que estão incorrendo nos mesmos erros daqueles homens. E tudo isso, como aqueles homens, para conseguirem poder e prosperidade. Assim, nos resta indagar: esses homens são loucos ou são ateus? Se são loucos, não sabem o que estão fazendo e sequer entendem que serão punidos por Deus. Mas se são ateus, sabem exatamente o que fazem e o fazem rindo daqueles que os seguem. De qualquer forma, são servos do diabo. E como Jesus disse, cego guiando cego. Assim, Jesus nos ensinou que devemos buscar a verdade, que devemos gastar energia nesse caminho, pois mesmo se formos bem intencionados, se cairmos no barranco, podemos até morrer espiritualmente. Por isso, que não devemos terceirizar nossa salvação. Somos os únicos responsáveis pelos destinos dos nossos pés. Assim, se os nossos professores estão se distanciando dos ensinos de Deus, sobretudo em justiça, misericórdia e fidelidade, devemos abrir os nossos olhos e correr bem para longe desses homens.